E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, pra quem não me conhece eu sou o Rafinha e no vídeo de hoje tô aqui pra falar sobre esse headphone Bluetooth, como vocês podem ver aqui ó, da Nokia. Galera, esse daqui é o Nokia E1200, ele se tornou o meu headphone Bluetooth preferido. Esse fone aqui entrega uma qualidade muito legal, tem uma bateria sensacional, também é muito ergonômico, tem várias funções diferentes, tem um botãozinho ali até mesmo pra você dar aquela encorpada no grave, sabe? Vocês curtem um gravezinho ali mais encorpado? E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência com esse fone, que eu uso quase todos os dias, já há mais de um mês. Já tem o vídeo de unboxing dele no canal, ele tá em promoção e cara, sinceramente, ele tá valendo muito a pena. E nesse vídeo eu vou te contar o porquê. Vamos começar falando um pouquinho do design e da ergonomia, porque rapaziada, pensa num fone bonito, hein? Acho que tu que tá assistindo tem que concordar comigo, ele tá disponível em 3 cores, preto, azul e branco. Ele também é um fone extremamente ergonômico, ó, vocês podem ver, dá sempre um pouquinho de medo de fazer isso, ó, mas ele curva bastante. Antes de eu conseguir forçar muito, ele acaba fechando aqui, porque você consegue deixar o fone assim pra ficar mais fácil de transportar, pra colocar na tua mochila. Uma coisa que eu gostei dessa edição especial na cor branca é que as almofadas não são brancas, né, são cinzas, então ajuda a mascarar um pouquinho a sujeira. Também vale ressaltar que tanto as almofadas que ficam na tua orelha, como as que ficam no arco ali por cima da cabeça, são de couro. Elas são extremamente confortáveis, cara, olha isso daqui, é uma almofada bem mais grossa, ela é grandona, eu sou meio orelhudo, como vocês já devem ter reparado, e mesmo assim, quando eu coloco esse fone no ouvido, ele praticamente se acopla à minha orelha, então fica bem confortável. É um fone que eu utilizo por, sei lá, 4, 5 horas seguidas e não sinto qualquer incômodo. O dimensionamento dele também é muito bom, o arco no tamanho mínimo é bem pequenininho, ó, como vocês podem ver, só que se a gente alongar assim, ó, o arco vai ficar gigantesco, então ele vai se encaixar em qualquer cabeça sem o menor problema. Também vale ressaltar que o fone é bom para você utilizar com óculos, né? Quem utiliza headphone sabe que muitos fones têm esse problema, quando você coloca o fone aqui assim, o óculos não encaixa. Como aqui as almofadas são muito confortáveis, se você quiser colocar elas por cima do óculos, não vai ficar apertando na sua cabeça, mas pra mim, pelo menos, o ideal é deixar assim, ó, a almofada bem no limite da orelha, a curvinha dele vai pegar nessa parte aqui e vai ficar bem confortável, bem tranquilo mesmo. Ele também não cai fácil, ó, posso balançar bastante, ó, meu óculos já ia cair aqui, o óculos cai, mas o fone não, vocês podem ver que ele vai continuar ali de boa. Outra coisa que eu gosto bastante são os comandos dele, porque mais uma vez, ele é bem completo em relação aos comandos que a gente vai ter aqui na lateral do fone, e ele também é ergonômico, né, porque tu só coloca a mão aqui atrás da sua orelha esquerda, já consegue controlar tudo bonitinho. A gente vai ter o botão de ligar, que também funciona como play e pause, vai ter o botão de bass, que vai dar aquele aumento no grave, ele é quase que um aumento analógico. Por que eu digo isso pra vocês? Tem alguns fones, né, que possuem todo um sistema, toda uma engine de áudio, que quando tu aperta o botão de bass, ele vai ficar ali 1 segundo sem tocar nada, pra poder aplicar aquele ganho no grave. Esse botão aqui não, tu apertou, ele dá o ganho no grave, apertou de novo, ele tira esse ganho sem você parar de ouvir a música em nenhum momento. Então isso é bem legal, até mesmo pra você perceber a diferença das músicas quando tá com essa função ligada e quando tá com ela desligada. Subindo mais, a gente vai ter os botões de volume, que também funcionam pra você avançar e retroceder as músicas. Então assim, é o comando básico e o que eu considero essencial para esse tipo de fone. Uma coisa interessante é que esses botões vão funcionar de acordo com o teu smartphone. Por exemplo, eu uso bastante o meu Nokia 1200 com o OnePlus 10T, e no caso desse celular aqui, quando eu pareio ele via Bluetooth, a gente passa a ter, digamos que, 2 controles de volume. O controle do fone, né, onde eu posso, por exemplo, colocar o volume máximo aqui no fone pelos ajustes dele e controlar o volume independente aqui pelo smartphone, mas ao mesmo tempo, quando eu conecto ele com o meu S21 FE, eu tenho, digamos que, um comando universal de volume, né? Se eu aumentar ou diminuir o volume aqui, eu vou estar controlando o volume do celular diretamente. Não importa se eu apertar os botões aqui do smartphone ou do fone. Enfim, é importante a gente avisar isso, porque senão tu compra esse fone aqui, acha que ele tá muito baixo porque você já aumentou tudo ali no seu celular, e na verdade o comando do fone tá aqui independente, você vai ter que aumentar o volume nele todo para chegar ao que seria o volume máximo. E por falar em volume máximo, vamos comentar um pouquinho da qualidade desses fones agora, rapaziada, porque assim, como vocês sabem, eu não tenho aquele microfone RTA, aquele microfone que mostra o gráfico da qualidade do fone, como o Ronde e o Jeff utilizam. Então eu vou falar da qualidade do áudio da forma que eu interpreto, da forma que eu utilizo e o que eu escuto nele. Esse fone aqui é bem equilibrado, e isso é um ponto que eu acho muito positivo, porque se você não tiver com o botão de bass ativado, você vai escutar graves, médios e agudos de uma forma muito parecida. Você não vai notar, por exemplo, um
agudo mais brilhante que vai sobressair em cima dos graves e dos médios. Eu escuto muito sertanejo, muito pagode, muito rock, sou bem eclético sim em relação aos gêneros musicais. E por exemplo, eu tava escutando o One do Metallica esses dias e vocês sabem que no início da música você começa a escutar um helicóptero meio que passando aqui assim e vai indo lá pra trás. Você percebe isso perfeitamente com esse fone aqui. O áudio espacial dele é bem legal, mesmo não tendo nenhuma engine propriamente dita de áudio. Inclusive, esse equilíbrio tá presente tanto em volumes mais baixos como em volumes mais altos. E por que eu comentei com vocês do volume relacionado à qualidade? Eu vi muitas avaliações desse fone aqui com pessoas dizendo que ele não é muito alto, que ele seria um fone baixo. E rapaziada, não, ele não é baixo de maneira nenhuma. O que acontece é o seguinte, a gente tá acostumado com muito fone, tanto fone intra-auricular como headphone, que tem um volume máximo tão alto que você geralmente não consegue escutar certas músicas naquele volume máximo, só que nesse aqui é bem raro desse tipo de situação acontecer, ou seja, se você tiver, por exemplo, em um ônibus lotado, você vai colocar ele no volume máximo e não vai ouvir tantos ruídos externos, porque apesar dele não ser o fone mais alto do mundo, ele tem um isolamento muito bom, justamente por causa dessas almofadas que são muito macias e vão se acoplar na tua orelha, então você vai conseguir um conjunto muito bom de isolamento acústico passivo, frequências graves, médias e agudas extremamente equilibradas, um som claro, muito limpo e que vai te entregar um volume legal, mas lembrando, não é um volume extremamente, absurdamente alto, entendeu? Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre esse botão aqui que vai dar um ganho ali nos graves. Como eu disse pra vocês, o fone é muito equilibrado, então a partir do momento que você aperta esse botão, eu acho que ele vai ficar com uma equalização quase que perfeita, tanto que por mais que o fone não tenha aplicativos ou uma equalização propriamente dita, eu não costumo utilizar a equalização do meu celular quando tô com esse fone aqui, porque pra mim o equilibrado dele com o ganho de graves já forma um áudio quase que perfeito. Nesse ponto eu acho que esse fone tá de parabéns, pelo preço dele eu não esperava uma qualidade tão legal assim. Haja colírio, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder. De garrafa e nunca ligou. E toda vez que eu relaxo. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de bateria agora, porque esse também é um ponto muito legal nesse headphone aqui, rapaziada. Ele tem 500 mAh de bateria, promete até 40 horas de duração, mas eu diria que ele só vai durar 40 horas se você escutar música sempre ali com volume em no máximo 50% ou 60%. Como eu utilizo quase sempre com volume em 80% mais ou menos, o fone leva mais ou menos 3 horas ali em uso contínuo, 3 horas e pouco, para baixar 10%. Então isso vai dar uma média ali de 32 horas de duração. Não são as 40 horas prometidas que estão na capa do anúncio, mas eu acho que ainda assim é uma duração de bateria muito boa. E outro ponto também que algumas pessoas vão ter curiosidade é em relação à latência. Galera, eu fiquei surpreso, achei que esse fone teria uma latência muito alta, mas ele não tem a latência tão alta assim. É óbvio que ele não é um fone gamer, por exemplo, que tu vai conseguir jogar qualquer jogo sem o menor problema. Só que eu joguei algumas partidinhas de Call of Duty Mobile, né? E o celular tava, sei lá, 20 centímetros do fone. Eu tava com o fone aqui na cabeça desse jeito e segurando o celular mais ou menos assim. Usando o fone dessa forma, eu não percebi nenhuma latência que pudesse me prejudicar. Se eu dava tiro, eu não sentia a diferença entre a velocidade que saía o tiro ali na imagem do celular e o áudio que eu escutava no fone. Mas um ponto positivo é que se você quiser zero latência, ele possui aqui a conexão de 3.5mm, né? Então você consegue conectar o fone via cabo no seu celular, no seu PC, e aí sim, vai ficar bem legal você usar esse fonezinho aqui pra jogar. Mas pra gente concluir, vale ou não vale a pena comprar o Nokia E1200? Rapaziada, eu vou ser muito sincero com vocês, esse fone vale muito a pena. No dia de hoje, no dia que eu tô gravando, esse fone tá em promoção no AliExpress. O preço normal dele é de R$150, o que já é um preço justo, já faz ele valer a pena. Só que hoje, com os cupons disponíveis, você paga R$129,97, o que fica ainda mais atrativo. Ele é um fone que oferece uma qualidade legal, boa bateria. Você só tem que ficar atento a dois pontos. O primeiro é a conexão USB dele. A gente sabe que
tem alguns concorrentes, alguns headphones Bluetooth da Basis, até da Lenovo também, que possuem entrada USB Type-C. Esse fone infelizmente é alimentado por um cabo USB do tipo micro. Eu acho isso negativo porque se ele fosse Type-C, você usaria, por exemplo, o mesmo cabo, o mesmo carregador do teu smartphone para carregar o fone quando a bateria acabasse. E a segunda coisa que você precisa ficar atento é em relação à marca Nokia, porque esse fone aqui, pessoal, ele passa por aquela mesma situação que a Xiaomi fez durante muito tempo, que no caso é ter uma fabricante diferente que utiliza a logomarca da Nokia para vender o fone. A empresa que fabrica esse modelo é a HitGo Technology Shenzhen Company. Ela tem a licença oficial da Nokia para estampar esse nome aqui no fone de ouvido. E isso é uma prática bem comum no mercado. Para quem não sabe, como eu já citei, a Xiaomi durante muito tempo vendia fones com a logomarca da Xiaomi, com o nome Xiaomi, mas que eram produzidos pela One More, e ela já fez isso com outras empresas também. Então assim, isso é bem comum no mercado. O que é importante você saber é que esse fone é bom, ele entrega uma qualidade boa, ele entrega uma qualidade superior aos seus concorrentes que eu citei aqui nesse vídeo, e no preço atual eu recomendo pra caramba. Comenta aqui embaixo se você curtiu esse estilo de vídeo, ficou um pouquinho longo, mas eu tentei ser o mais direto e completo possível pra vocês em relação à minha experiência usando esse headphone. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!